24, que é as atividades que começarão nessa próxima semana, a partir da segunda-feira, que é quando vocês estarão recebendo esse vídeo. Então, vamos às atividades? Na atividade de língua portuguesa, nós estamos apresentando o texto, o Patinho. Nesse texto, vocês vão realizar a leitura e esse eu gostaria que vocês enviassem, pedissem para a mamãe fazer a gravação da leitura do vídeo, do texto, e vocês enviassem para mim ou no grupo dos pais ou no meu telefone privado, certo? Para mim fazer a avaliação da leitura de vocês, visto que esse texto ele já apresenta algumas palavras e sílabas que nós estudamos e que vocês precisam praticar para estarem melhorando a leitura de vocês. Após a leitura do texto, ele tem o estudo, ou seja, alguns questionamentos sobre o que diz lá no texto. Então, essas informações vocês só vão conseguir após realizar a leitura do texto. Na atividade de matemática, nós vamos trabalhar o sistema monetário. O que é o sistema monetário? É quando trata-se do nosso dinheiro, de como a gente vai trabalhar com a moeda. A moeda ela tem tanto aquela que é de metal como na forma de papel. Aí nós temos alguns brinquedos propostos na atividade. A primeira delas é um ursinho. Esse ursinho, o valor dele é R$12. E aí você pagou com uma nota de R$20. Quanto que a loja vai dar de troco para você? Aí você vai fazer o cálculo, tem R$20, você pagou 12, quanto que você vai receber de troco? No segundo quadrinho nós temos um dado. O dado, o valor dele é R$7 e você pagou com uma nota de R$10. Então, quanto você vai receber de troco? Porque 10 é maior do que 7. Então, vai sobrar alguma coisa para você, que é o que nós chamamos de troco, que a loja deve devolver para o comprador. E assim nós temos várias sugestões dentro dessa atividade. Temos o peão, o joguinho de dominó, a boneca, a peteca, o boliche e a bola. Então todos esses têm a nota do lado que vocês vão comparar o valor do objeto, vão olhar, observar a nota que foi dada e vocês vão fazer a subtração, na verdade é uma continha de subtração, para vocês descobrir quanto tem de troco em cada situação. Em seguida nós temos a atividade de história, que nós vamos falar sobre o 15 de novembro. O que é o 15 de novembro? É uma data importante para todos nós brasileiros, em que foi proclamado a República do Brasil. Então, nessa data, em todo o Brasil, a gente comemora esse marco histórico que aconteceu. Aí, na atividade, é apresentado um diálogo entre duas crianças, em que ela fala um pouquinho sobre essa história. Então, o menino pergunta: Beth, você sabe quem proclamou a República do Brasil? E aí ela coloca que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Nisso você vai fazendo a leitura do diálogo entre as duas crianças e na atividade abaixo você vai encontrando as datas e as informações retiradas do diálogo para você completar e responder o exercício, certo? Aí pode perguntar assim: quando foi que o Brasil deixou de ser governado pelo imperador? Porque a proclamação da República era isso. Antes, o Brasil era governado por um imperador, chamado rei também naquela época. Então, com a queda desse sistema, aconteceu a proclamação da República, derrubando esse sistema. E essa data histórica aconteceu em 15 de novembro de 1989. E o personagem principal dessa proclamação foi Marechal Deodoro da Fonseca. Então, nós temos várias opções aí. Tem Dom Pedro I, Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca. E você vai designar corretamente somente a quem proclamou a República no Brasil. Sendo que esses outros personagens também tiveram
a sua importância dentro da história, mas pela realização de outros fatos que não foi a proclamação da República, certo? Na próxima atividade nós temos um outro texto, nós vamos usar aqui nesse texto a ortografia em que a gente usa o M e o P, o M e o B e o M no final das palavras. No texto, o Tombo de Rambo, nós temos várias palavras em que tem essas situações. Logo abaixo no texto tem esse quadrinho com 3 opções em que você vai escrever as palavras que tem M antes de P. No outro quadrinho você vai escrever palavras que tem M antes do B. E no último quadrinho você vai escrever palavras que contenham o M no final. Mas é importante que vocês leiam o texto com bastante atenção e observe direitinho a colocação da letra M entre essas palavras. Em redação, nós temos a produção de uma história a partir das cenas abaixo. A gente pode, para facilitar a redação de vocês observem os desenhos que eles vão dar ideia. Então, com muita criatividade, você vai produzir o texto a partir das cenas apresentadas, né? Depois, em seguida, vocês podem fazer um lindo colorido, né, no desenho. Vamos lá, caprichem. Em geografia, a gente vai tratar sobre o ar, a água e o solo. O que é o solo? Nesse desenho, aqui do lado, apresentado, deixa eu achar aqui o mouse, achei. Olha aqui o solo. O solo representa o que nós chamamos de terra, que é onde fica a vegetação. Olha aqui a plantinha. E o solo, aqui, que a gente, comumente a gente chama aqui na nossa região de terra. E temos aqui do lado a água, apresentada em gotículas. E nós temos logo abaixo o ar. O que é o ar? É a mesma coisa que o vento, esse ar que nós respiramos, né? Que às vezes a gente não consegue ver, mas é essencial para a nossa sobrevivência. Quando falta o ar, a gente simplesmente para de respirar, principalmente o oxigênio. Então, no nosso planeta, apesar de ser chamado de Terra, fala-se o planeta Terra, ele é formado também por outros componentes, por isso que o título apresenta o ar, a água e o solo. Então, cada um desses componentes que eu apresentei aqui para vocês, eles possuem as características próprias de ambiente e às vezes eles são distintos, eles são diferentes um do outro, o que se torna necessário para a vida humana aqui na Terra, né? Apesar de estar relacionado um com o outro, esses elementos a gente precisa deles todos, como o solo, a água e o ar, de modo que quando algo acontece, né, com qualquer um desses elementos, acaba afetando o outro. Por exemplo, quando falta aqui a água, o que acontece com o solo? Ele vai ficar muito seco. Se o solo ficar seco, as plantas não conseguem nem nascer, nem se reproduzir e elas morrem. Mas às vezes eu tenho água, que ela consegue manter o solo fértil, mas aí o ar não é tão bom. Então o ar vai fazer com que a terra enfraqueça e as plantinhas morram. Um exemplo disso é quando a gente coloca uma planta dentro de casa e ela não pega sol. O que acontece? Ela começa a amarelar, ela começa a morrer. Então a planta é um exemplo que ela precisa tanto do solo, ela precisa da água e ela precisa do ar. Então esses elementos eles estão interligados um com os outros, ou seja, a gente precisa de todos eles para a gente manter, né, o equilíbrio dentro do nosso planeta. Então, nessa atividade, a gente solicita que vocês façam uma pesquisa sobre a importância da água, a importância do solo e a importância do ar em nossa vida. E vamos anotar aqui nesse campo o resultado da sua pesquisa. Nós temos 3 campos aqui na atividade. Nós temos a água, o campo do ar e o campo do solo. E vocês vão dizer, a água é importante por quê? Aí logo abaixo você escreve por que a água é importante. A mesma coisa você vai fazer com o ar e com o solo.
Então, e depois vocês vão enviar para a escola, vão enviar para mim conferir o resultado da pesquisa de vocês. Em ciência, a gente vai tratar um pouco sobre as mudanças do estado da água. A água, ela acontece algumas mudanças nela. Se a gente estivesse numa aula presencial, daríamos para a gente fazer muitas demonstrações bem legais sobre esses estados e mudança da água. Então, a água ela pode apresentar-se na forma de condensação, né, quando ela está nessa forma de frio, de vapor, né? Aliás, o vapor, quando acontece a evaporização, que acontece com o fogo, a condensação ela acontece com o frio. Então, quando está num lugar bem frio, acontece uma transformação na água. Assim como quando ela está em contato com o fogo, também acontece um outro processo que a gente chama de evaporação. A solidificação acontece especificamente com o frio, que é quando a água ela fica sólida. Quando a água está no estado líquido, que você vai tentar pegar com a mão, o que acontece? Ela escorre, você não consegue pegar com os dedos abertos grandes quantidades de água, porque ela escorre das suas mãos. Quando ela se solidifica, ela fica como o gelo, você já consegue pegar, porque ela está sólida, ela está dura, né? Então, no quadro abaixo, você vai fazer a numeração de acordo com o quadro apresentado acima. Nesse gráfico apresentado acima, você pode perceber todo o esquema apresentado por seta dessa transformação. Nos quadrinhos do lado apresenta o número 1, condensação, número 2, evaporação, número 3, fusão e o número 4, solidificação. Nesses círculos apresentados ao lado, você vai colocar a definição de cada um através da numeração. Então, número 1, condensação. É do sólido para o líquido? É do gasoso para o líquido? É do líquido para o sólido? É do líquido para o gasoso? Então, é assim, se vocês sentirem a necessidade, a mamãe, ou o papai, ou a pessoa que faz o acompanhamento da sua atividade, vocês quiserem mais informações sobre esse assunto, que é um assunto muito bom da gente estar estudando, vocês podem recorrer ao recurso da internet. Lá tem muitas atividades e muitas informações sobre essa transformação e da mudança dos estados da água. E logo em seguida, como tem vários desenhos nessa página, vocês podem fazer um colorido para deixar essa página bem alegre e bem bonita. Junto no bloquinho de atividade de vocês, vai toda a tabuada de multiplicação, da casa do 1 até o 10. É interessante e muito importante que vocês aprendam essa tabuada para facilitar a resolução das continhas e das situações, problemas que aparecem em matemática. Quando a gente sabe a tabuada, fica tudo mais fácil para a gente resolver as nossas continhas. Então, você pode, essa página, especialmente essa, você pode deixar ela em casa, não precisa nem devolver no bloquinho. Deixa em casa, pode colar em algum lugar no seu quarto em que você tem acesso para estar fazendo essa leitura todos os dias. Não precisa ser toda de uma vez, porque você não vai conseguir fazer decorar essa tabuada toda de uma vez. Começa pela casa do 1, decorou 1, você passa para a casa do 2, decorou o 2, você passa para a casa do 3, e assim sucessivamente até quando você aprender até a casa do 10. Essa atividade ela não tem data para devolução, porque esse estudo e a aquisição desse conhecimento depende exclusivamente de vocês. É vocês que vão fazer o tempo de estudo de vocês em casa para estarem aprendendo essa tabuada de multiplicação. Então, são essas as nossas atividades propostas para a semana. Espero que vocês todos realizem com muito êxito, tenham um bom aprendizado e desejo bons estudos para todos. Tchau, até a próxima!